Sabe aquela sensação que você tem quando algo não está certo, mas você não consegue explicar por quê? Essa vozinha dentro da sua cabeça que parece saber de tudo antes de acontecer. Pois é, ela existe. Mas aqui está o problema. Essa mesma vozinha também grita quando você está prestes a viver algo novo. Quando você está saindo da sua zona de conforto, quando você está prestes a brilhar. É ela que faz você desistir de projetos antes mesmo de começar, que te faz cancelar planos na última hora, que te mantém trancada em um ciclo de medo e insegurança. Essa vozinha é a ansiedade disfarçada de intuição, e ela está matando seus sonhos um por um. Ela te acorda de madrugada com aquela sensação de que alguma coisa está errada, te fazendo revirar a casa toda atrás de um problema que não existe. Ela te faz cancelar aquela viagem que você tanto sonhou porque algo pode dar errado. Ela te impede de aceitar aquele emprego dos sonhos porque você não está pronta. E o pior de tudo, ela te convence de que isso é proteção. Que você está ouvindo a voz da sabedoria quando, na verdade, você está sendo sequestrada por um ladrão silencioso que rouba seus sonhos. Imagine por um segundo que você é um rádio. Todo dia você sintoniza em uma estação diferente, dependendo do seu humor, do seu estado emocional. Às vezes, você está sintonizado na estação da alegria, outras vezes, na estação do medo. Quando você está ansiosa, você não está sintonizado na estação da intuição. Você está grudado na estação do cortisol. Nesse estado, cada pensamento seu soa como um alarme de incêndio. Cada decisão parece um perigo iminente. Você não está ouvindo mais a sua voz interior. Você está ouvindo os ecos distorcidos do seu medo crônico. E aqui está a realidade chocante que ninguém te contou. A ansiedade e a intuição usam a mesma linguagem. Ambas vêm na forma de sensações físicas, de pensamentos insistentes, de pressentimentos. A diferença é que uma te paralisa e a outra te empodera. Uma te mantém pequena e a outra te prepara para voar. E o maior erro que você comete é achar que toda vez que sente aquele aperto no peito ou aquele frio na barriga, é um aviso para não agir. Vou te contar um segredo que vai mudar tudo para você. A ansiedade não é um inimigo, é um sistema de alarme que está desregulado. Imagine que o seu cérebro é como uma central de segurança de um prédio. Quando tudo está funcionando direito, os alarmes só dispararam quando há um perigo real, como um incêndio ou um intruso. Mas quando o sistema está com defeito, os alarmes disparam a cada movimento de sombra, a cada barulho suspeito. O problema não é o alarme em si, é o fato de que ele está com a sensibilidade toda errada. E adivinha quem regulou esse sistema? Você mesma, sem perceber. Cada vez que você cedeu ao medo, cada vez que você deixou a ansiedade te ditar suas escolhas, você reforçou esse padrão. É como se você tivesse treinado seu cérebro para reagir exageradamente a tudo. Agora, toda vez que você sente aquele desconforto, o seu cérebro grita: perigo! Antes mesmo de você processar o que está acontecendo. Mas aqui está a boa notícia. Assim como você criou esse padrão, você pode recriá-lo. E não precisa ser com força de vontade ou meditação interminável. Você só precisa entender uma coisa fundamental. A ansiedade e a intuição não são sentimentos opostos. São frequências diferentes. A ansiedade vibra em uma frequência baixa, cheia de dúvidas e medos. A intuição vibra em uma frequência alta, clara e confiante. E o mais importante, você não precisa adivinhar qual é qual.
Você pode medir a frequência da sua vibração simplesmente prestando atenção em como o seu corpo reage. Quando você está em uma frequência de ansiedade, o seu corpo todo reage. O estômago embrulha, os ombros ficam tensos, a respiração fica curta. É como se você estivesse carregando um peso invisível nos ombros. Quando você está em uma frequência de intuição, o seu corpo se sente leve, a respiração é tranquila, os músculos relaxam. É como se você estivesse flutuando. A diferença é tão óbvia que você não precisa ser uma guru espiritual para sentir. E sabe o que é mais interessante? A ansiedade se alimenta de confirmação. Quanto mais você acredita nela, mais forte ela fica. É como um vício. Você já percebeu como as pessoas ansiosas tendem a procurar problemas onde não existem? Elas criam cenários catastróficos na cabeça e depois acreditam que são realidade. É como se elas estivessem em um looping mental onde o medo atrai mais medo. E o pior, cada vez que você cede a esse medo, você reforça o padrão no seu cérebro. Imagine dois caminhos na sua frente. Um é largo e iluminado, mas leva a um lugar desconhecido. O outro é estreito e escuro, mas leva a um lugar familiar e seguro. A ansiedade sempre vai te direcionar para o caminho escuro, porque ele é conhecido. A intuição, quando você aprende a ouvi-la, te guia para o caminho iluminado, mesmo que ele seja assustador no começo. A diferença é que quando você segue a intuição, você sente um alívio imediato, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Quando você segue a ansiedade, você sente um aperto no peito que não some. E aqui está a verdade que vai libertar você. Você não precisa viver nesse estado de confusão. A ansiedade não é uma prisão eterna. Ela é um padrão que você pode quebrar. Mas para isso, você precisa parar de aceitar ela como normal. Você precisa parar de acreditar que viver com medo constante é viver com sabedoria. Porque não é. É viver com prisão. Vou te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Uma mulher que conheço, vamos chamá-la de Mariana, sempre teve medo de voar. Não um medo normal de quem não gosta, mas um pânico que fazia com que ela cancelasse viagens no último minuto. Até que um dia, ela percebeu que esse medo não fazia sentido. Ela começou a pesquisar e descobriu que o seu medo de voar, na verdade, era um medo de perder o controle. E esse medo de perder o controle era uma projeção de outros medos que ela tinha na vida. Medo de não dar conta no trabalho. Medo de não ser boa o suficiente em seus relacionamentos. Medo de não conseguir realizar seus sonhos. Mariana percebeu que o medo de voar era apenas um sintoma de um padrão maior. O medo de viver. E a única forma de superar isso era enfrentar o medo de frente. Então, ela decidiu que iria voar, não importava o quanto estivesse com medo. Na primeira vez que ela entrou em um avião, o coração dela disparou, as mãos tremiam. Mas ela respirou fundo e disse a si mesma: eu estou segura. Eu estou no controle da minha mente. E sabe o que aconteceu? Nada de ruim. O avião decolou. Ela chegou ao destino e percebeu que tinha superado um medo que a limitava há anos. Essa história mostra algo fundamental. A ansiedade te mantém presa não porque ela é forte, mas porque você acredita nela. Quando você para de acreditar que o medo é uma proteção, quando você começa a agir apesar dele, você quebra o padrão. E a mágica acontece, a ansiedade perde força, a intuição ganha espaço. Mas como fazer isso no dia a dia? Como parar de ouvir a voz do medo
e começar a ouvir a voz da sabedoria? A resposta está em uma coisa simples. Você precisa mudar a sua frequência. E não estou falando de meditação ou de técnicas complicadas. Estou falando de algo que você já faz todos os dias sem perceber. Você escolhe em qual estação de rádio sintonizar. Quando você acorda de manhã e já começa a pensar em tudo que pode dar errado no dia, você está sintonizando na estação do cortisol. Quando você acorda e agradece pelo novo dia, você está sintonizando na estação da gratidão. A diferença entre uma e outra é enorme. A estação do cortisol te mantém presa em um ciclo de medo e limitações. A estação da gratidão te prepara para receber mais do que você imaginava. E sabe o que é mais interessante? Você não precisa esperar o dia começar para escolher a sua estação. Você pode fazer isso no exato momento em que sentir aquele aperto no peito, aquele frio na barriga. Quando você sentir que algo não está certo, pare por um segundo e pergunte a si mesma: isso é medo ou é intuição? Se for medo, respire fundo e diga a si mesma que você está segura. Se for intuição, então ouça com atenção, porque ela está tentando te guiar. Mas aqui está um detalhe crucial que poucas pessoas entendem. A intuição não grita. Ela fala baixo, ela sussurra. Ela não te assusta, ela te acalma. Se você está sentindo um pânico incontrolável, isso não é intuição, é ansiedade. Se você está sentindo uma calma estranha, mesmo em meio ao caos, isso pode ser intuição. A intuição é como um farol na escuridão. Ela te guia sem te assustar.